Olá, amigo produtor! Está começando hoje o nosso primeiro programa Muito Mais Agro. E eu sou a Jéssica, que estarei aqui toda semana trazendo informações importantes sobre esse setor para a nossa cidade e toda a região. E para começar o nosso programa, falaremos sobre o milho, esse alimento importante tanto para a alimentação humana como também para a alimentação animal. E aqui em Boa Esperança, a Cooperativa dos Costas, juntamente com a sua equipe, está desde dezembro desenvolvendo a cultura do milho orgânico. E o Silvano Damaso traz mais informações para vocês. Pois é, Jéssica, nós estamos aqui no Centro Experimental de Agricultura Orgânica da Cooperativa dos Costas, aqui na cidade de Boa Esperança. São 10 hectares aqui de uma plantação de milho orgânico, a primeira feita aqui na nossa região. E é através desse experimento que a gente vai mostrar para vocês aqui no programa de hoje a diferença do milho tradicional para o milho orgânico. A Cooperativa dos Costas tem na sua genética a sustentabilidade. Em 2015 a gente deu início à produção orgânica com o café, que é o nosso carro forte hoje da Cooperativa dos Costas, é a cafeicultura. Porém, nesse decorrer desse tempo, a gente notou uma dificuldade na pesquisa, na literatura, de encontrar materiais relacionados à cafeicultura. A cafeicultura que é o nosso carro primário. Então a gente idealizou montar o nosso campo experimental, fazer nosso próprio experimento, a fim de demonstrar ao produtor, não só da cooperativa, o produtor da região, que é capaz de se produzir e ter uma agricultura orgânica. Por isso a gente trouxe o milho também. Vamos fazer outros plantios de HF, de soja, de tudo orgânico para demonstrar aos agricultores que é possível a gente estar produzindo orgânico, fazendo uma fazenda 100% orgânica. De acordo com a Embrapa, que produziu as sementes que foram plantadas aqui no Centro Experimental de Agricultura Orgânica da Cooperativa dos Costas, essa produção de milho orgânico é um nicho com grande potencial de diversificação e expansão no Brasil. Mas qual a diferença do milho convencional e do milho orgânico? A diferença entre ele e o convencional é o seguinte: esse milho aqui não tem a tecnologia BT nem RR. Essa tecnologia BT ou RR auxilia os milhos convencionais no controle de pragas, né, até mesmo de doenças. Controle de largatas, de fungos, né? E o RR você pode fazer a capina de herbicida. E essa aqui não tem? Essa aqui não tem, né? Você pode analisar que aqui o controle foi feito 100% mecânico, então tem uma infestaçãozinha um pouco a mais, percentual um pouco a mais de ervas daninhas, que dificulta um pouco mais a colheita. O maior desafio encontrado até agora foi no manejo da plantação desse milho orgânico. A gente começou o plantio aqui no começo de dezembro, é onde que a gente teve uma entrada mecanizada primeiro antes do plantio, como uma grade aradora e uma grade niveladora. Vimos que depois que acabou esse manejo, precisamos passar de novo, porque tinha ainda restos vegetais no solo. Então passamos mais uma vez a grade aradora e a grade niveladora e deixamos o solo completamente limpo. No intuito, aí a gente pensou como é que será o passamento desse milho. Pensamos em plantar um pouco mais adensado, um espaçamento de 50 centímetros entre rua, para que essa planta ela saia primeiro com o mato. Mas no decorrer do tempo, vimos que essa ideia nossa não foi muito adequada, porque a gente depois, na hora que a planta invasora veio, tivemos problema com o mato. Aí não conseguimos fazer esse manejo mecanizado. Então tivemos que contratar mão de obra terceirizada, né, que foi manual, e depois a gente passou para ser semi-mecanizado, que foi com a roçadeira. Esse milho está praticamente com 4 meses. Ele está sendo colhido um pouco mais alto por causa realmente do mato, sabe? Para não pegar aquela matéria verde e para não dar um pouco mais de resíduo no milho, a gente está colhendo um pouco mais alto para não ter esse problema.
Nós vamos continuar falando do milho orgânico aqui ainda, hein? Mas antes, eu gostaria de parabenizar a Corpal Tratores, nossa parceira aqui do Muito Mais Agro, que esteve presente na AgriShow, uma das feiras mais importantes do agronegócio, que na última sexta-feira fechou seu plantão com bons resultados. E o Ney Sena deixa aqui o seu agradecimento a toda a sua equipe. No dia 6 de maio, última sexta-feira, finalizamos o nosso pós-AgriShow, onde foi praticada as mesmas condições que foram realizadas na AgriShow. E queríamos agradecer a você, produtor rural, pela confiança, pelo feedback tão positivo que nós temos recebido. Isso para nós é muito gratificante e nos motiva a sempre continuar atrás de melhorias para melhor atendê-los. E queríamos aproveitar a oportunidade, eu estou com todo o nosso time da Corpal, para poder desejar a você, produtor de café, que começa a safra de café agora, depois de tantos obstáculos que vocês passaram, queríamos desejar uma boa safra, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita disposição, que vocês tenham muita força para poder vencer mais uma safra, que seja uma safra de grande sucesso. Nós da Corpal estamos aqui sempre para apoiá-los, pois sabemos da necessidade de todo mundo tem de vocês, produtores rurais. E com isso, nós e todo o nosso time da Corpal queria agraciar-vos com uma salva de palmas. Especialista em sementes, defensivos, implementos e trator. Nós somos o agro, nós somos Corpal. Nós somos o agro, nós somos Corpal. Parabéns a todos os colaboradores da Corpal Tratores. E nós agora vamos continuar com a reportagem sobre o cultivo do milho orgânico. E um dos motivos para que os produtores adotem esse sistema de produção é o maior preço alcançado. Mas tudo tem seus prós e seus contras. Tudo que a gente faz na vida tem as suas vantagens e desvantagens. A maior desvantagem do milho orgânico é essa, é o mato. Porque não se usa nenhum tipo de herbicida, mata-mato, nada que não seja mecânico. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a colheita, conforme você vê nas imagens agora do drone. Mas, por outro lado, a vantagem, que é com relação ao preço desse milho orgânico. Esse ponto é crítico, né? Que vamos falar assim que é crítico, porque você perde em produção, a máquina perde em rompimento, né, em desenvolvimento na colheita, deixa um percentual maior do milho, né, de ser colhido ou ser levado para os armazéns, perde em produção. Por que perde em produção? Porque você vai ter mais concorrência na parte alimentar, que é o alimentar que eu te falo, são os fertilizantes aplicados para a produção em alta escala. A vantagem desse milho mesmo se diz, sendo orgânico, a parte alimentar para os seres humanos ou para todos, né, criações, animais, é um bem-estar e é mais saúde, dizendo assim. Você vai ter mais saúde em relação aos convencionais da vida, sem restrições alimentares. Hoje, esse milho ele vai variar bastante de acordo com o preço de mercado. Então, hoje, o preço do milho orgânico ele está variando a mais de 50% a 100% do valor do milho convencional. Vai depender muito, se o milho tiver um preço muito elevado, aí talvez as indústrias não conseguem pagar os 100%, entendeu? Aí ela vai diminuir um pouquinho essa faixa, porque o milho já vai estar com um preço bem, como se diz, bem aceitável. Então hoje que a gente teve procura aqui, principalmente das indústrias féculas, que é para produção de farinha, foi de 50% a 100% a mais do preço do milho convencional. O Centro Experimental de Agricultura Orgânica aqui de Boa Esperança não está sozinho nesse experimento. As parcerias são sempre muito importantes. É bom ressaltar que a gente não está sozinho nesse projeto, que a gente tem diversas parcerias com órgãos orçamentais e também universidades, que vão dar o respaldo na pesquisa, comprovando o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E resultado ainda não tem, que é plantio recente. A gente começou o plantio dessas variedades aqui em dezembro para janeiro e ainda não é possível ter dados estatísticos para a gente estar apresentando esses resultados. Visivelmente a gente já consegue ver algumas diferenças de algumas cultivares se adaptando melhor, se desenvolvendo melhor aqui, porém te falar
precisamente ainda, né, a gente tem que esperar elas se desenvolverem, se adaptarem ao clima aqui, ao microclima, para a gente estar levantando os dados juntamente com as universidades que estão acompanhando, que vão ser responsáveis para essa parte de pesquisa, de introdução do trabalho, para elas estar levantando esses dados e soltando para a pesquisa. E atenção, produtor! Se você quiser saber mais sobre este cultivo, você pode estar indo até a Emerge, que fica na João Júlio de Faria, 221, próximo à padaria Massa Macia. Pode estar procurando a Emerge, consultoria agronômica, para a gente pode estar demonstrando. A gente tem várias áreas de café que a gente já dá consultoria e a gente pode estar demonstrando, trazendo esse novo mundo, né, para ele estar conhecendo melhor de perto e vendo como que é o manejo, como que é o desenvolvimento das plantas, vigor, estado nutricional, tudo certinho, para ele estar poder conhecendo melhor. Agora eu vou dar um recado importante para você, amigo produtor. A colheita do café está começando e um terreiro nesta época é de grande importância. A 12 Mix Concreto e Argamassa oferece qualidade, rapidez e preço justo. Os produtos são padronizados, todos dosados na central, seguindo as devidas instruções, de modo a garantir a qualidade e a segurança da obra. E além do seu terreiro de café, a 12 Mix realiza serviços em obras residenciais, industriais, públicas e edificações. Entre em contato pelo 35 3114 5203. Faça um orçamento e você vai ver a diferença na qualidade, rapidez e economia. Concreto e argamassa é 12 Mix. Alguns produtores de café estão iniciando a sua colheita e o podcast da Fundação Pro Café debate sobre como programar a colheita e o que você tem que observar para determinar se está na hora certa, devido à quantidade de cafés verdes ou não. Alexandre Pedrosa e Alisson Fagundes, engenheiros da Fundação Pro Café, tiram essas dúvidas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Pro Café. Hoje estamos aqui eu e o Alisson e nós vamos falar para vocês um pouco de colheita, o preparo para a colheita. Não vejo motivo para antecipar. Por quê? A florada aconteceu em outubro, em média são 210 dias da florada até a maturação, então não via motivo para a colheita adiantar. E o que nós observamos que aconteceu, que está acontecendo agora, que na verdade até atrasou um pouquinho. Por muito tempo, na região de Furnas, nas margens de Furnas, que é mais quente, que a maturação adianta um pouco, não se iniciavam a colheita em maio. Sempre era na penúltima semana de abril, última semana de abril. Esse ano, com certeza, não será. Então, a colheita está um pouco atrasada. Por que isso aconteceu? Toda vez que a planta tem uma situação que é boa para ela estende o ciclo. Nós tivemos chuvas boas em janeiro, chuvas boas em fevereiro, março não foi bom de chuva, mas teve alguma coisa, e o começo de abril choveu. Então a planta estendeu o ciclo. A temperatura não foi tão alta, a planta aumentou o ciclo. Então nós estamos com uma maturação um pouco mais atrasada em relação à normalidade. Alisson, quando a gente fala de colheita, tem vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos pegar o ponto básico. Minha colheita. Como que eu faço para ter uma colheita mais tranquila, né? Ou pelo menos com menor número de grãos verdes e tudo? Com quanto de verde eu posso iniciar a minha colheita? É muito complexo, né, Xande? É muito complexo essa resposta. Porque para dar essa resposta, a gente começa. É manual? É mecanizado? Não, se fosse para explicar isso muito, muito bem explicado, ficava mais de uma hora. Mais de uma hora, né? É manual? É mecanizado? Qual que é o tamanho? É pequeno, médio, grande? O produtor pequeno, seja ele manual ou mecanizado, ele não precisa colher com um percentual de verde alto, ele pode esperar. Preço do café. Então vamos tentar fazer um link nessas situações. Vamos tentar destrinchar isso daí pro produtor, né? Para o produtor ter uma ideia. Se é um produtor pequeno, seja manual ou mecanizado, ele não precisa se preocupar tanto. O que é a ordem para o cara que é pequeno,
seja manual ou seja mecanizado, colher o café no melhor ponto possível, para que ele tenha a maior qualidade possível, para que ele tenha o maior rendimento possível. Outra coisa, Xande, importantíssima, a proporcionalidade do sistema de pós-colheita. Ele tem um sistema de pós-colheita bom, ele tem um sistema de pós-colheita proporcional, desproporcional para mais ou desproporcional para menos, é outra situação que o produtor tem que ter. Se eu trabalho com o meu pós-colheita apertado, eu tenho que começar mais cedo. Se eu tenho folga ou se é um ano de folga, eu posso começar mais tarde. No sul de Minas, locais mais altos, mais frescos, você tem um ponto ideal de colheita maior. Você vai ter um ponto ideal de colheita de 60, 70 dias. É muito melhor o tempo de colheita. A maturação é mais lenta, o fruto fica mais aderido na planta, então você tem essa situação. Nós estamos falando só de sul de Minas, mas isso vale para todas as regiões. Temperaturas mais altas, o ponto ideal de colheita é menor. Temperaturas mais amenas, o ponto ideal de colheita é maior. Nós aqui no sul de Minas, quente, margens de Furnas, o ponto ideal de colheita é pequeno. Olha, só um ponto para a gente encerrar, que é muito importante, que nós falamos do adiantar ou não adiantar a colheita. Que tem uma situação que muda, que é café de primeira safra que esteja com a carga muito alta. Sim. Aí nesse café, sim, é sempre bom a gente tirar ele. Aquele arara meu de Alfenas, eu tive que começar a colher ele totalmente fora do ponto, que a carga estava matando a planta. Tinha planta que estava secando. Lavoura de primeira safra, ele deu 82 sacos por hectare, limpo, beneficiado. A média dele estava dando 10 litros por planta, mas tinha planta com 15 litros. Estava secando a planta. O café de primeira safra com carga muito alta, você tem que aliviar ele. Você entra ele mais cedo mesmo verde, mas alivia ele, senão você vai estragar ele para os anos futuros. Não é para um ano não, para 2 anos para frente. Porque você estraga... Vai matar pé, então você seca de ponteiro, você estraga a tua lavoura. Estraga a fisiologia da planta. Agora, um café de primeira carga, de primeiro ano, né, de safra dele, com a carga média, beleza, normal. O que é uma carga média? 30, 40? Normal. 30, 40, normal. De 50 acima, você começa a preocupar. Mas de 30, 40 está dentro da normalidade. Até uma lavoura de primeira carga que der menos de 30 sacos por hectare, alguma coisa deu errado. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa deu errado. As lavouras que nós assistimos, acompanhamos, tudo lavoura de 40, 50. Às vezes, acima de 60 é raridade. Mas de 40 a 60 é a normalidade. E atenção para este recado. O Sindboa estará promovendo um curso de fabricação de queijo. O curso vai do dia 16 ao dia 20 de maio, no horário de 8 às 16 horas. Você pode fazer a sua inscrição pelo telefone 35 99158 6128 ou pessoalmente no Sindboa, que fica no Parque de Exposições, aqui em Boa Esperança. Lembrando que as vagas são limitadas. Garanta a sua! E assim, terminamos o nosso primeiro programa Muito Mais Agro. Nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço e até lá!